Depois de entender um pouquinho sobre os processos de contração muscular, né, sobre os processos de características de fibras musculares e das ações musculares, nos desenvolvimentos moleculares nas ações musculares, na produção de força e nas questões estruturais daquilo que compõe o ambiente muscular, agora a gente vai entender um pouquinho sobre as questões bioenergéticas, ou seja, as questões ligadas a, vamos lá, síntese de energia, armazenamento de energia e ressíntese de energia. Então, para que o envolvimento mecânico aconteça, ou seja, para que a contração muscular aconteça, é necessário que seja utilizado energia, combustíveis energéticos para que o processo, toda a maquinaria contrátil, ela aconteça. Então lembra, lá na contração muscular era necessário que as moléculas de actina elas se deslizassem sobre as moléculas de miosina, seja no sentido de encurtamento, seja no sentido do alongamento, seja no sentido de sem encurtamento ou alongamento, lá nas questões isométricas, mas também existia ali a formação de pontes cruzadas. Então, de qualquer forma, quando existe formação de ponte cruzada ou até mesmo no momento de relaxamento, de desligamento dessa ponte cruzada, é necessário que tenha o quê? Energia. Por que isso acontece? Como que isso acontece? A energia, né? A nossa moeda energética. Então, a moeda energética biológica, ela é conhecida como ATP, ou seja, uma molécula composta por 3 fosfatos ligados a uma outra molécula de adenosina, e ela tem essa característica energética exatamente por conta desses fosfatos. São os fosfatos que possuem essa energia que tornam essa molécula tão especial. E por que ela é tão especial? Porque a hora que acontece lá o deslizamento de uma molécula de actina sobre a de miosina, independente dos sentidos, a molécula de ATP, ela é hidrolisada. Então, ela é hidrolisada por meio de uma enzima que nós chamamos de ATPase, hidrolisa a molécula de ATP, ou seja, hidrolisa significa uma quebra. De modo que, então, esse ATP é quebrado e ele é retirado da molécula ATP um fosfato, tornando, então, a molécula conhecida como ADP. Por que isso? ATP, como eu disse, possui então quantos fosfatos? 3 fosfatos. Quando perde um fosfato, passa a ficar com 2 fosfatos, que nós chamamos de ADP, também conhecida como adenosina difosfato, exatamente por ter 2 fosfatos. Esse fosfato que se perdeu, que vai ser utilizado, o fosfato inorgânico, e como produto final de toda a hidrólise do ATP, nós temos aqui o aparecimento de um íon chamado íon hidrogênio, ou também conhecido como próton. Mas nós vamos discutir mais sobre ele em seguida. O que é importante agora percebermos é que o ATP foi hidrolisado e conseguiu se retirar lá dos 3 fosfatos um fosfato. E é exatamente esse fosfato aqui que vai conseguir permitir com que haja o quê? Todo o funcionamento da maquinaria contrátil, ou seja, a própria contração muscular e, consequentemente, a produção de força. No entanto, a gente observa que agora nós temos o ADP, ou seja, nesse processo aqui, o que houve aqui? Houve a síntese de energia, sintetizamos energia porque retiramos lá o fosfato do ATP e doou energia para que aconteça o trabalho contrátil. No entanto, agora eu tenho aqui a molécula de ADP e eu preciso conseguir fazer essa molécula de ADP voltar a ser o quê? Voltar a ser ATP.
E como é que nós fazemos isso, né? O nosso organismo ele possui várias formas para que isso aconteça. Nós temos aí algumas em especial. Nós temos o metabolismo aeróbio e nós temos o metabolismo anaeróbio. Essas duas formas, esses dois tipos de metabolismo diferentes, eles possuem a capacidade de fazer o ATP voltar a ser ATP para que, consequentemente, posteriormente, ele seja utilizado como fonte de energia. O metabolismo aeróbio, como a gente já até comentou anteriormente, ele ocorre com a presença de oxigênio. A maior contribuição dele vem dos ácidos graxos. Também existe a contribuição de glicose, tá? E o local onde as reações bioquímicas para a transformação da ADP em ATP acontecem é dentro da proteína organela que nós chamamos de mitocôndria, ok? Já o metabolismo anaeróbio, já é importante desde já destacar que ele se subdivide naquilo que nós chamamos de anaeróbio lático e naquilo que nós chamamos de anaeróbio alático. Que nós já vamos discutir sobre as diferenças deles. Mas independente disso, os dois acontecem com ausência de oxigênio. A maior contribuição energética vem da glicose ou da fosfocreatina e o local onde as reações biológicas acontecem é no local onde nós chamamos de citosol, no citosol da célula. Então, se fôssemos observar um ambiente celular, essa estrutura compreende o citosol, onde o metabolismo anaeróbio restaura a energia. E aqui no citosol, nós temos a organelazinha conhecida como mitocôndria, onde as reações de característica aeróbia vão acontecer aqui dentro.